Com grande alegria que saludamos a cada uno de nossos hermanos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Glória a Deus por mais esta classe da Escola Bíblica Dominical, este canal del YouTube que tem sido de bendição para cada um de nós. Eu sou o presbítero Alisson Marinho, por la graça e misericórdia do Senhor, temos a alegria e o gran gozo de servir a Deus em la igreja local, la Igreja Assembleia de Deus Ministério del Belém. Desde já estou muito contento e agradecido por cada visita de nossos hermanos e também me gostaria de invitar a cada um de nossos hermanos a suscribir-se em el canal, deixar o like e também não olvidar-se de deixar o comentário. Tendo tempo e por la misericórdia de Deus, seguramente eu contestarei a cada um de nossos hermanos. Amém? Estamos aqui para mais uma classe da Escola Bíblica Dominical. Em esta oportunidade, nós estamos estudando a segunda revista do primeiro semestre de 2020 em Espanha. A segunda revista do primeiro semestre de 2020, que temos como tema de la revista El Tabernáculo. Aqui está el tabernáculo, símbolos de la obra redentora de Cristo. E aqui temos o tema general de las revistas, que é Estudios Bíblicos, de la editorial Patmos. El número de la revista é número 78, la segunda revista del primeiro semestre de 2020. E em esta oportunidade nós vamos estudar a lecção de número 7, que tem como tema El Lugar Santo. E aqui temos a lecção da Escola Bíblica Dominical. E também me gostaria de invitar a cada um de nossos irmãos a ver as outras lecções passadas. Todas as lecções já está comentada e está distribuída, está hecha por playlist. Então, nossos irmãos podem echar um ojo, um vistazo e mirar as lecções passadas. Desde a lecção de número 1, estamos comentando e já estamos na lecção de número 7. E hoje vamos comentar sobre este lugar, chamado Lugar Santo, em el tabernáculo del Senhor. O tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer em el deserto del Sinaí. Nós estamos comentando sobre este tema tão importante, pois podemos mirar a obra redentora de Cristo em la tipologia bíblica, simbologia bíblica, los símbolos e todos os utensílios, los muebles del tabernáculo, las cortinas, los colores, las columnas, el altar de sacrifício, la pia de bronce, la fuente de bronce. E agora vamos passar o segundo velo que temos em este sítio chamado del tabernáculo. E agora vamos passar para dentro, vamos entrar dentro do lugar cubierto, chamado de lugar santo, a primeira parte, e depois, em la lecção que viene, a lecção de número 8, trabalharemos sobre o tema el lugar santíssimo. Pois o tema desta lecção é lugar santo, lecção de número 7. O texto áureo de la lección dice, que está en Hebreos capítulo 9, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y la verdad práctica de la lección dice, a través de su muerte expiatoria, Jesús nos aseguró el libre acceso ao Dios Altísimo. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E a leitura bíblica em classe está em Éxodo capítulo 25, versículo 23, versículo 30, versículo 31, depois o capítulo 26, versículo 31 hasta 37, e depois o capítulo 30, versículo 1, e depois versículo 6 hasta versículo de número 8. Eu vou apagar aqui uma coisa e já volveremos aqui. Já. Que diz assim a palavra do Senhor: harás asimismo uma mesa de madeira de acácia, sua longitud será de 2 codos, e de 1 codo sua anchura, e sua altura de codo e medio, e pondrás sobre a mesa el pan de la proposición delante de mim continuamente. Harás además um candelero de ouro puro,
labrada a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca de testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca de testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 bases de bronce para ellas. Harás asimismo altar para queimar el incienso de madera de acacia, lo harás, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y tenemos el objetivo general de la lección, que es concientizar que debemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Conceptualizar o lugar santo, vamos entender e como estava hecho o lugar santo, os muebles que perteneciam em este lugar que estava ali. Destacar as 3 peças que componiam o interior do lugar santo, que nós vamos comentar sobre o candelero, a mesa de los panes de la proposição e também o altar del incenso. Explicar o velo que divide o lugar santo e o lugar santíssimo. E vamos fazer um comentário muito breve desse tema do velo que hace a separação do lugar santo do lugar santíssimo. Amém? Em la introdução da lección temos o comentário que diz: lugar del servicio de comunión con Dios. Las piezas del tabernáculo denotaban el carácter sagrado del lugar. Los 2 velos realzaban la santidad que el lugar requería. El lugar santo tiene mucho que decirnos, por eso estudiaremos su simbología, pues esta tiene mucho que enseñarnos en estos días difíciles. Hay consolación en este estudio y esperanza y aumento de fe también. El punto central de la lección de este tema del punto 1 es: seamos celosos en nuestra vida de servicio y adoración a Dios. Amén. Entonces ya vamos a comentar, hermanos, en la lección sobre ese tema tan importante que hoy vamos a comentar sobre la parte cubierta del tabernáculo. Las lecciones pasadas estábamos comentando y haciendo el comentario de la parte descubierta, que es el patio del tabernáculo, donde tenía y estaba el altar del sacrificio al Señor, y tenía también la fuente de bronce. Y también ya comentamos sobre la cortina que estaba alrededor del tabernáculo, que lo cercaba. Y también hablamos sobre la puerta del tabernáculo, la puerta del patio mejor, cuando la persona entra, pasa por el primer velo, por la primera puerta, sobre 4 columnas con las bases de plata, que significa la redención, la salvación, el precio del Calvario de Cristo que fue pago por nosotros en la cruz. Y las 4 columnas que está puesta en esta puerta, tenemos la consideración y esta simbología de los 4 evangelios, que por medio de la predicación del evangelio, la persona se arrepiente, él cree en el Señor, en el altar del sacrificio, y después, al creer, esta persona sigue para el bautismo, que pasa por la fuente de bronce, y ahora esta persona, este nuevo creyente, es transformado en un sacerdote de Cristo,
como nosotros al leer Apocalipsis capítulo 1, dice que Dios, el Señor Jesús, por medio de su sangre, ha comprado de todo pueblo, lengua y nación. Y de ese pueblo, lenguas y naciones que compró personas, ha hecho un pueblo que se llama Iglesia del Señor y ha hecho sacerdotes para servir al Señor Jesucristo. Entonces ahora cada creyente, cada persona en la persona de Cristo, cada persona salva es un sacerdote de Cristo. Está para servir en este lugar santo. Y ahí que vamos comentar sobre ese tema tan importante. Lo que componía los componentes del lugar santo. Primeira coisa que temos que ter na consideração é este velo que estava fazendo a separação da parte coberta com a parte externa, o pátio do tabernáculo. Este velo impedia, hacía um impedimento, não permitia a visão do povo, todo o que se passava dentro do lugar santo, as pessoas não poderiam ver, não tinham a capacidade de ver, porque não tinha ventanas, era cercado completamente de madeiras, de 48 madeiras, que já vamos comentar sobre essas madeiras também, que significa e sua simbologia. Então, este velo impedia completamente a visão das pessoas do lugar santo. Nenhuma pessoa poderia ver o que se passava, o serviço de los sacerdotes dentro do lugar santo. Ou seja, que solamente os sacerdotes poderiam passar o velo e entrar em lugar santo, onde estava o candelero, a mesa com os panes de la proposição e o altar del incienso. Isto significa que tinha uma separação, este velo separava as demais pessoas de acessar a Deus, de passar para o lugar santo. E este velo, esta porta do tabernáculo, esta cortina que cerrava a entrada do lugar santo, estava firmada sobre 5 colunas, já não são 4 mais como a entrada do pátio, agora são 5 colunas com as bases de bronze, que vamos também comentar sobre esse tema. Mas a primeira coisa é esta separação, que primeiro o sacerdote tinha que lavar as mãos e lavar os pés, se lavar para entrar no lugar santo, em la fonte de bronze, para passar o velo, para passar para servir ao Senhor, tinha que purificar-se. Também como nós hoje, para servir a Deus e estar constantemente, continuamente na presença do Senhor, temos que buscar a santificação todos os dias. Seguid la paz com todos, diz o escritor aos Hebreus, e la santificação, sem la qual nadie verá ao Senhor. E o Senhor Jesus também ha dito que quem quer seguir ao Senhor tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz cada dia e negar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia e seguir ao Senhor Jesus. Crucificar a carne com seus desejos, suas paixões e servir ao Senhor todos os dias. Então este sistema de lavar-se continuamente, já comentamos sobre uma parte sobre a fonte de bronze, já falamos sobre isso, é esta purificação para servir ao Senhor. Agora estamos aptos para servir ao Senhor e glorificar ao nome do Senhor nosso Deus. Então, as 4 colunas que estavam delante na primeira porta, que quando a pessoa passava para oferecer um sacrifício em um altar de sacrifício, passava por esta porta, que tinha 4 colunas com bases de prata. La prata significa a redenção, a salvação, o preço de la cruz por nós. E as 4 colunas, o evangelho. Ou seja, que já adelante, na outra parte, quando passa-se para entrar em um lugar santo, esta porta está firmada com 5 colunas e as bases de bronze. Isto significa, hermanos, que o evangelho que também chama as pessoas ao arrependimento é o mesmo evangelho que vai agora perfeccionar a los santos. Pois aí já temos as 5 bases do serviço, porque agora já não vamos mais aceitar a Cristo. Já passamos por el processo da salvação, já passamos por el novo nascimento. Agora temos que servir ao Senhor e passar por esta porta que tem como 5 colunas. O que significa as 5 colunas? As 5 colunas significa
los 5 dones ministeriales que el Señor ha dejado para la iglesia, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4 y versículo 11, la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo vento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo Jesús. Entonces las 5 columnas, los 5 pilares ahora que Cristo ha dejado para la iglesia, constituyó el Señor Jesús, ha dado para la iglesia los 5 ministerios, pastor, maestro, de la cual ya tenemos leído aquí, para el aperfeiçoamento de los santos. Ahora, después que aceptamos a Cristo como su Salvador, tomamos la decisión de seguir a Cristo, por el evangelio predicado, el evangelio de la salvación, este mismo evangelio que antes foi predicado para nossa salvação, vai ser o mesmo evangelho que Deus usará para nossa perfeição por meio de los ministérios que Deus deixa para a igreja. Então, em la entrada temos las 4 colunas e las bases de plata, que significa nossa salvação, nossa redenção, o evangelho, o chamado para o arrependimento. E agora temos as 5 colunas com as bases de cobre, ou seja, de bronze, que significa que agora esta base tem mais força, mais solidificação, porque o bronze é mais resistente. Agora passamos cada dia para a perfeição. As 5 colunas são os 5 dones ministeriais que Cristo ha dado e ha deixado para a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. Para o aperfeiçoamento de los santos, para o crescimento agora de las pessoas em Cristo Jesus. E agora, como o bronze, que também significa o cobre, este bronze significa a justiça de Deus, a justiça satisfeita em el Senhor Jesucristo. Por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 20, que agora somos participantes das aflições de Cristo. Filipenses 2:20 diz assim o apóstolo Pablo: pois em ninguno tenho del mismo ânimo e que tão sinceramente se interesse por vosotros, porque todos buscam lo suyo próprio, no lo que es de Cristo Jesus. E agora vamos para 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13, que diz a palavra do Senhor: se não gozais por quanto sois participantes de los padecimentos de Cristo, para que também em la revelação de su glória o goceis com grande alegria. Se sois vituperados por el nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque el glorioso Espírito de Deus reposa sobre vosotros. Certamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Então, esta base também de bronze significa o sacrifício de Cristo, a justiça hecha por meio de Cristo por nós, que por la fé agora nós somos justificados, pois por la fé temos paz para com Deus, mas também somos participantes de Cristo em seu sofrimento, como já terminamos de ler aqui. Isso é importante, interessante saber que agora, antes de entrar e estar em lugar santo, temos que passar por esta porta, por este primeiro velo da parte coberta, que está firmado com 5 bases, que são os 5 ministérios, e a base de cada coluna é hecha de bronze, que significa a justiça satisfeita
a justiça de Deus satisfeita em Jesucristo, que nós também somos participantes, pero nosotros tenemos que ser aperfeccionados, perfeccionados por meio de los 5 ministérios que agora Cristo ha dado para a igreja. Já não mais, este evangelho já não vai mais chamar a nós para a salvação, porque agora já somos salvos, somos hechos sacerdotes para ministrar, para servir, pero o mesmo evangelho vai nos perfeccionar para a obra do ministério, para servir delante de Deus continuamente para a glória do nome do Senhor. Uma coisa importante também que está em Éxodo, capítulo 26, versículo 16, hasta versículo 23, que esta parte coberta estava hecha de madeiras, de tablas de madeira. E era 48 madeiras unidas entre si, Isto significa que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, vive em unidade, em harmonia. Nós somos membros do corpo de Cristo, cada um de nós somos membros em particular, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, necessitamos um de los outros. Isso significa que temos que estar em harmonia, em unidade com nossos irmãos. Estas madeiras, que agora são santificadas para que compõem o lugar santo, o lugar santíssimo, e depois tem a parte coberta também com peles de animais. Nós outros entendemos e sabemos simbologicamente que estas madeiras foram sacadas de uma floresta, estas madeiras foram trabalhadas, esta madeira foi preparada, assim nós outros também, para estar na igreja e servir ao Senhor continuamente, viver em harmonia, em unidade com nossos irmãos, temos que ser trabalhados, e o Espírito Santo de Deus, o Evangelho, a palavra, vem trabalhar em nossos corações, vem cada dia transformar-nos para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. E agora vamos comentar sobre o lugar santo. E agora sim, depois que passamos o velo, estas colunas, entendemos um pouco desta simbologia, da tipologia que há, vamos entender este lugar santo. O primeiro mueble que vamos comentar vai ser o candelero de ouro puro, que está em Éxodo, capítulo 25, versículo 3, que foi determinado por el Senhor para quedar el lado sur e el lado norte. Adelante del candelero estava a mesa com os panes de la proposição. Era de ouro puro, que significa el ouro. El ouro puro significa a divindade. E as 7 lâmparas representam o Espírito Santo em la plenitude do Espírito Santo. Nós passamos a ser agora o templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e São João, capítulo 14, versículo 17, que o Espírito está em nós, e o candelero estava propriamente aí, em este lugar, para alumbrar, porque não tinha ventanas, não tinha como o sol penetrar, não tinha luz nenhuma. A única luz que venia do candelero, que alumbrava a mesa com os panes da proposição, que dava a direção para os sacerdotes trabalharem continuamente delante do Senhor. Isto significa que esta iluminação, este alumbrado do Espírito Santo para o serviço, temos que ter a luz do Espírito Santo. E Jesucristo é a própria luz, que também o candelero, não somente tipologicamente nos apunta para o Espírito Santo, em sua plenitude das 7 lâmparas, mas o próprio candelero é o Senhor Jesucristo, simbologicamente, tipologicamente, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. É a luz do mundo, como São João capítulo 1, já podemos ver. São João capítulo 1. Em princípio era o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Este era em princípio com Deus, todas as coisas por ele foram hechas, e sem ele nada de lo que ha sido hecho foi hecho. Em ele estava a vida, e a vida era a luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí ya podemos ver que el Señor Jesús es la luz. Y el versículo 8 dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces el candelero tenía esta función de alumbrar el lugar santo, porque no tenía ventanas, no tenía como el sol penetrar ahí. También tipológicamente es el tipo de Cristo, que todo el hombre que está delante de Él es alumbrado por su luz, por su gloria. Por isso que o Senhor Jesus ha dicho também em outra ocasião que Ele é a luz del mundo, é a luz del mundo. E sobre os 7 lámparas, podemos ver o Espírito Santo em la actuação de la plenitud, conforme diz Apocalipse, capítulo de número 7, ou melhor, Apocalipse, sobre os 7 Espíritos de Deus, são o Espírito, esta é a plenitud del Espírito Santo, que ha venido sobre la persona del Señor Jesucristo después del bautismo en las aguas. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Podemos ver aqui. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que holgan sus oídos. El versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, el espíritu de Jehová. Entonces aquí tenemos la plenitud de la actuación del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Esto significa que delante del candelero tenemos que ser guiados, conducidos por el Espíritu Santo, ser alumbrados por el Señor Jesucristo, estar continuamente delante de la luz, en la luz de Cristo, glorificando el nombre del Señor en el servicio del tabernáculo delante del Señor. Esto significa también, siendo el Espíritu Santo en su plenitud, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque ahí vamos a ser alumbrados por sus luces, que são las 7 lámparas, su plenitud vai estar sobre nosotros. Por isso que o Espírito Santo de Deus, agora, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e agora vem alumbrar nosso ser, nossa alma, nosso espírito, para glorificar e servir ao Senhor continuamente em la direção do Espírito Santo. O outro mueble que estava em lugar santo era a mesa com os panes de la proposição. Esta palavra proposição significa presença de Deus. Continuamente delante de la presença de Deus. Panes de la presença de Deus. Éxodo 25, versículo 23, hasta versículo 30. Hasta versículo 30. E aí temos sobre a mesa os 12 panes, que eram 12 panes sem levadura, era hecho sem levadura, panes puros, que era um símbolo de pureza. Esta mesa era hecha de madeira de acácia, coberta de ouro, e os panes se quedavam expostos continuamente delante do Senhor toda a semana, e ao final da semana, o 6º dia da semana, tinha que ser comidos por el sacerdote delante do Senhor. Eles tinham que comer estes panes de la proposição, e este número de 12 significa não somente as 12 tribos de Israel, mas o povo de Deus em geral. Isto significa que nós somos agora puros delante do Senhor por meio da santificação, continuamente sendo santificados em la presença do Senhor. O Senhor nos ha posto sobre a mesa de ouro, mais uma vez,
simbologicamente, tipologicamente, apunta para o Senhor Jesucristo, a dupla natureza do Senhor, 100% homem, 100% Deus, e estamos continuamente delante do Senhor, sendo alumbrados, iluminados por la luz del candelero, esse o Espírito Santo. Estamos delante da presença do Senhor continuamente. Ou seja, que os panes se quedavam expostos delante do candelero continuamente. Isto significa que sempre vamos estar delante do Senhor todos os dias de nossa vida, continuamente delante do Senhor, em la presença do Senhor e também na presença do Espírito Santo. E por el hecho de los sacerdotes comer el pan, significa que depois que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, fomos bautizados em las águas, passamos por la porta, por el primeiro velo, estamos para servir ao Senhor em el altar del incenso, delante del candelero, e agora passamos para a mesa de la comunhão com o Senhor, o corpo de Cristo. Isso é muito importante saber e entender. Glória ao nome do Senhor. Amém? E o terceiro mueble que vamos comentar agora vai ser o altar de ouro, onde se queimava o incenso, que está em Éxodo capítulo 30, versículo 1. Este incenso que era queimado significa hoje a oração de los santos. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Todas orações, todas nossas orações é como incenso delante del Senhor. A oração que escucha el pueblo, a oração que Deus escucha de su pueblo, ¿no? Aí temos ver que tipo de oração que é em São Juan capítulo 9, versículo 31. E aí temos São Juan 9, 31. E sabemos que Deus não oye a los pecadores, pero se alguno es temeroso de Deus e hace su voluntad, a esse oye. Então aqui, Deus rechaza a oração de los pecadores, mas todo aquele que é temeroso de Deus, que hace a vontade do Senhor, a essa persona, o Senhor lo escucha. Isto significa que todas nossas orações estão delante do Senhor, e aquele que se arrepende de seus pecados, o Senhor não rechazará a oração desta pessoa, o Senhor le escuchará também. Como diz o Salmo de número 50, que o coração contrito e quebrantado, o Senhor não rechazará. E Provérbios capítulo 28, versículo 13, aquele que confiesa e deixa alcançará misericórdia. O altar que estava delante del velo del lugar santíssimo. Então esse altar se quedava delante del segundo velo, que tinha duas imagens de dois querubines, que em la lecção que vem vamos comentar sobre este velo. Estava propriamente dito quando o sacerdote entrava, quando ia entrar no lugar santíssimo, em la festa de Yom Kippur, que ia entrar para oferecer delante do Senhor, ou da arca del pacto do Senhor, la expiação por el pueblo a Deus. Ele tinha que queimar incenso e meter a mão com incensário dentro do lugar santíssimo, para que llenasse del incenso de uma nuvem, para que ele pudesse entrar em este lugar para oferecer o sacrifício ao Senhor e ser este intercessor por el pueblo delante de Deus. Então, este é o significado, que agora nós todos somos sacerdotes de Cristo, estamos em lugar santo para servir ao Senhor continuamente, em la mesa, em la comunhão com o Senhor, nos alimentamos do corpo e da sangre de Cristo, estamos em comunhão com Cristo, e agora somos llenos do Espírito Santo por el candelero, e agora oramos e buscamos a presença do Senhor continuamente, orando como incenso suave delante do Senhor, nossas orações. Então, cada um de nós estamos cada dia sendo perfeccionados quando passamos para ministrar delante do Senhor. Isso é importante, esta é uma ensinança tremenda, esta tipologia tão tremenda. Quizá poderia falar solamente de um mueble em uma lecção, mas como aqui temos que comentar muitos muebles e muitos significados da tipologia bíblica que aponta para o Senhor Jesus Cristo, basicamente
Esta es la lección que hoy estudiamos. El velo, el primero velo, el candelero, la mesa con los panes de la proposición y el altar de incienso que está delante del segundo velo al Señor. Y la conclusión de esta lección tenemos el siguiente que dice: acerquémonos con valor y confianza delante de Dios. A través de la sangre de Cristo Jesús somos salvos, justificados, adoptados como hijos de Dios y santificados. Las cortinas que nos separaban del Padre Celestial fueron removidas por el Cordero a través de su muerte en el Calvario. Por lo tanto, no deje de disfrutar de este glorioso privilegio que tenemos de servir al Señor en este lugar santo. Querendo Dios, en la lección que viene vamos a estudiar sobre el lugar santísimo. Amén. Que Dios en Cristo Jesús bendiga a todos en nombre del Señor Jesucristo. Suscríbase en el canal, deja like y también haga un comentario. Y que Dios en Cristo Jesús os bendiga en nombre de Jesucristo. Amén.